Durante o interrogatório no STF ontem, o ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, Mauro Cid, reafirmou que os que tentavam convencer o ex-presidente a dar um golpe de Estado se dividiam em 3 grupos, entre eles os mais radicais, que defendiam o uso das Forças Armadas para impedir a posse de Lula. Acompanhe. Esses grupos não eram organizados, não eram grupos de pessoas que iam juntos para falar com o presidente. Era individualmente, as pessoas iam lá, davam suas ideias, muitas vezes iam 1, 2, 3 vezes, depois não apareciam mais, né? E esses grupos exatamente falavam isso que o senhor narrou? Sim, senhor. Tinham dos mais conservadores aos mais radicais. Almir Garnier. Esse eu classifiquei no grupo dos mais radicais. Vou acionar já a Deise Ciocari aqui conosco nessa manhã de terça-feira para a gente repercutir o dia de ontem, né, Deise? Muito bom dia para você. Primeiro dia de depoimento. A gente vai trazer alguns pontos de destaque da fala de Mauro Cid nessa segunda-feira, entre várias informações que ele apresentou, né? O fato de, durante do interrogatório, ele dizer, portanto, que os grupos, né, se dividiam em 3. Os mais radicais, que defendiam o uso das Forças Armadas para impedir a posse de Lula. Na sua avaliação, né, ele dá algum tipo de munição para favorecer ou prejudicar a situação de Bolsonaro nesse sentido, nessa fala específica? Soraya, por enquanto o que a gente tem, e isso é necessário que fique muito claro, a gente tem as palavras do Mauro Cid, né? Ele não comprovou nada, não teve documento. Bom dia para você, bom dia para o Nonato, para os amigos da Jovem Pan. Então, ele poupou alguns nesse primeiro dia, enquanto ele lançou uma luz incômoda sobre outros. Então, a partir daí, a gente consegue perceber que ele, de uma certa maneira, poupou o ex-presidente Jair Bolsonaro, né? Falou que ele tinha ali o objetivo de provar que havia uma fraude nas urnas. Me pareceu muito mais que ele tentou provocar um nexo de indignação pós-eleitoral e um plano de ruptura institucional em relação ao ex-presidente Jair Bolsonaro, mas o grande foco mesmo, a culpa maior, se a gente pode falar isso, foi em relação ao Braga Neto, né? No depoimento do Mauro Cid, quando ele falou que o Braga Neto mantinha contato com as pessoas acampadas nos quartéis e que, inclusive, transportou valores para financiar esses acampamentos. Então, me parece que a luz incômoda, vamos usar essa expressão, ela foi muito mais colocada em cima do Braga Neto, né? O ex-presidente Jair Bolsonaro, nesse momento, me parece que foi um pouco poupado pelo Mauro Cid, né? Mas, de novo, a gente teve ontem palavras, agora a gente tem que esperar o decorrer do processo para ver o que vai acontecer, o que vai ser comprovado, inclusive. Aliás, o ex-ajudante de ordens, o Mauro Cid, ainda citou reuniões no Palácio da Alvorada no final de governo e que em uma delas, Bolsonaro discutiu com Felipe Martins, então assessor para assuntos internacionais, um documento prevendo estado de sítio. O ex-ajudante de ordens afirmou que o documento foi editado por Bolsonaro. O ex-presidente Jair Bolsonaro recebeu e leu esse documento? Sim, senhor. Recebeu e leu. Ele fez algumas alterações no documento? Sim, senhor. Ele, de certa forma, enxugou o documento, né? Ele enxugou o documento, basicamente retirando as autoridades das prisões, né? Somente o senhor ficaria como preso. O resto não... O resto foi concedido no habeas corpus. Bom, Deise, queria te ouvir também sobre essa fala aí do Mauro Cid, à medida em que tinha muita expectativa em torno do depoimento do Cid para saber se ele confirmava ou não a delação premiada. E ele efetivamente confirmou, dizendo que não teve coação, que tudo que ele falou foi de livre e espontânea vontade dentro daquilo que ele conhecia. E quando ele fala que o presidente Bolsonaro pode ter editado ali essa minuta do suposto golpe, não dá uma complicada para o Bolsonaro no seu depoimento? Com certeza, né, Nonato, mostra o conhecimento do ex-presidente em relação à minuta do golpe e, inclusive,
um alinhamento em favor da prisão do Alexandre de Moraes, que é o condutor do julgamento no STF, né? Então isso acaba complicando muito, porque por mais que se espere um julgamento baseado em provas e que seja isento, existe ali uma pessoa que também é um pouco vítima desse processo todo, né? Então acaba complicando para o ex-presidente Jair Bolsonaro. A gente tem que esperar como que ele vai se defender disso, mas fato é que com os depoimentos do Mauro Cid, reitero, por mais que ele tenha colocado muito mais fatos em cima do Braga Neto, não diminui o fato de que o ex-presidente Jair Bolsonaro queria impedir a posse do presidente Lula, né? Então existia um incômodo do ex-presidente Jair Bolsonaro em relação a uma eleição que foi democrática.